Boa tarde, aqui onde eu tô é boa tarde. O meu nome é Bel Souza e eu sou professora da Universidade Federal da Bahia e estou atualmente finalizando o meu doutorado sanduíche aqui na Nigéria, na Universidade de Ibadan, através do PDSE da CAPES. A minha orientadora é a professora doutora Gilsamara Moura e aqui na Nigéria eu tenho orientação dos doutores Samson Akapo e Chukwumokoi. Eu acho importante citar esses nomes para além do protocolo. É importante frisar que qualquer construção de conhecimento é coletiva. Eu acho que a minha fala vai evidenciar essa posição. Finalmente, eu agradeço esse convite, que eu vejo como uma grande oportunidade de partilhar algumas experiências e reflexões com vocês. A Nigéria é um país do sudoeste da África, né, que assim como o Brasil é uma república federativa, faz fronteira com Camarões, Níger, Chad, Benin e é um país riquíssimo. É o 11º produtor de petróleo, o 11º exportador de petróleo do mundo, mas que ao mesmo tempo tem 40% da população abaixo da linha da pobreza. A minha relação com a Nigéria vem da religião. Eu sou candomblessista, eu fui iniciada no candomblé da nação Queto há quase 10 anos. E essa nação, ela tem uma influência maciça do povo Yorubá, que é um dos 3 maiores povos da Nigéria. Os outros são os Ibos e os Hausás. Então, o que eu quero partilhar aqui são algumas impressões sobre o país e sobre a cultura do povo Yorubá, que é o povo com o qual eu tenho me relacionado aqui em Ibadan. Me relacionado mais, não que eu não tenha me relacionado com pessoas de outros povos. Como eu disse no início da fala, eu vim para a Universidade de Ibadan e aí, ao observar a universidade aqui, eu vejo indicadores de sucesso potencial do projeto Universidade Federal, já que a Universidade de Ibadan, assim como as nossas, o é. Então, quando eu falo de projeto, eu estou falando principalmente do conceito, da ideia de Universidade Federal enquanto um espaço de produção de conhecimento público e gratuito. E aí, quando eu falo desse sucesso, eu falo porque a qualidade do ensino que eu observo aqui, a qualidade do trabalho das pessoas é muito boa. Né? Os indicadores existem. A Universidade de Ibadan é a 4ª melhor do país, é a primeira em pesquisa e inovação, mas o que eu observo principalmente aqui no departamento, né, que eu sou visitante, que é o de artes teatrais, é que existe um corpo docente e discente de extrema qualidade técnica. Só que aí, esse corpo docente e discente trabalha sem luz. Porque todos os dias a luz acaba. Existe aqui na Nigéria um problema que é comum à maioria dos países do chamado Sul Global, que sofreram colonização europeia, inclusive o Brasil, que é a falta de celeridade na gestão do recurso público, a falta de compromisso do Estado na manutenção e melhoria de instituições e serviços básicos. É a falta de vontade política. E essa falta é um sintoma. É um sintoma de um legado do colonialismo que é a dicotomização da sociedade entre superiores e inferiores. O colonizador é superior, o colonizado é inferior. Aí o país deixa de ser colônia e uma elite econômica subserviente ao colonizador toma o seu lugar. Então passa a ocupar essa posição de poder e trabalhar para a manutenção da desigualdade. A gente vê nesse legado uma similaridade muito grande na estrutura social e política
eu podia estar falando do Brasil aqui, né? Então, a gente vê essa similaridade na estrutura social e política dos dois países e das ex-colônias em geral. Um segundo legado do colonialismo, o da demarcação das fronteiras artificiais criadas pelo colonizador, que fez com que diferentes grupos étnicos convivessem numa mesma unidade nacional, só que sem respeitar as verdadeiras fronteiras entre os territórios desses grupos. Então, isso faz com que conflitos e violências sejam inevitáveis, principalmente relacionadas às questões religiosas. Uma das grandes formas na qual essa violência ocorre aqui na Nigéria são sequestros, que são um grande problema no país. Tanto relacionados a extremismos religiosos, como também como uma estratégia de enfrentamento à grande crise econômica que o país está enfrentando. Eu trouxe esses dois legados porque eles me levaram a pensar como as perspectivas decoloniais de educação e produção de conhecimento não são uma alternativa, elas são uma necessidade para países como o Brasil e a Nigéria. E mais ainda, eu vejo como o pensamento contracolonial de Nego Bispo, justamente por trazer práticas baseadas na oralidade como um antídoto ao colonialismo, se torna uma via potencial de ressignificação e reconstrução social. A proposição da transfluência como uma prática que não busca deslocar nem objetificar esse conhecimento, mas procura pontos de confluência entre as oralidades de comunidades geograficamente distantes, mas que partilham uma sabedoria e um estar do mundo que vai de encontro às proposições da hegemonia eurocentrada e capitalista. Eu fui acolhida aqui, vou contar 2 casos. Eu fui acolhida aqui muito generosamente pela comunidade do Templo de Iemanjá, aqui em Ibadan. E durante 17 dias eu fiquei hospedada e convivi com essa comunidade. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o processo de educação das crianças. Existe um pacto coletivo pelo aprendizado delas e todo mundo é responsável por ensinar essas crianças códigos de conduta, valores, tradições, comportamentos, saberes e fazeres da comunidade. Então, se uma criança, por exemplo, faz algo que tem que ser corrigido, espera-se que qualquer adulto que esteja à volta dessa criança e que pertença à comunidade, corrija e oriente essa criança. Um outro caso é que um dia eu estava andando na rua com uma Yalorixá, que se tornou uma grande amiga, e ela abaixou e pegou um matinho. Só eu olhei, como eu sou candomblessista, eu vi logo que não era um matinho, eram folhas de orixá que estavam ali, crescendo na beira do caminho. Eu trouxe essas 2 situações porque eu as vejo como exemplos de transfluência entre a comunidade tradicional iorubá e comunidades indígenas, quilombolas, de religiões de matriz africanas e outras brasileiras, que têm em comum proposições coletivas e integradas à natureza de existir. Ambientes, como diz Ailton Krenak, onde a vida prospera, a revelia dos arranjos políticos em geral. Mas também não vamos nos deixar levar, não vamos nos deixar cair na ingenuidade de pensar que não será através das vias hegemônicas e destes arranjos políticos que nós podemos fazer com que essas novas proposições de estar no mundo se tornem parte da estrutura social. Citando o próprio Nego Bispo, em alguns momentos precisamos transformar as armas dos inimigos em defesa, para que não transformemos a nossa defesa em arma. Então eu concluo a minha fala lembrando que nós estamos vivenciando um colapso político e ambiental
E essas proposições podem ser grandes saídas, já que está muito evidente que o individualismo do capitalismo neoliberal não deu certo. Ou então, nós podemos simplesmente continuar no mesmo caminho e sermos extintos. Obrigada.